Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje, ao vivo, através do Instagram. Hoje é segunda-feira, são 6 horas da tarde e vamos conversar com uma psicóloga que se chama Kalita Momed. E hoje falaremos principalmente sobre a ansiedade. Acredito que nesse momento talvez muitas pessoas estejam se sentindo um pouco mais ansiosos do que o que estão acostumados, né? Assunto para tratar na live de hoje aqui no Instagram. Lembrando que todas as entrevistas que nós fazemos a gente disponibiliza posteriormente no YouTube gratuitamente para quem quiser através de um link. Então, se você tiver interesse depois em assistir a nossa entrevista completa, é só nos pedir o link que a gente passa para vocês. Oi, Kalita, tudo bom? Oi, Bia, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Tudo pessoal. bem, boa tarde. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tudo certo por aí? Eu te ouço bem. Você tá me Tá. ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá, só a minha imagem que ela tá travada, mas eu tô te vendo. Tá normal pra mim. Tá. A sua imagem para mim não está travada, tá Ai, perfeito, tá? que bom, porque aqui pra mim a cara tá horrível. Não, aqui tá ótimo. Tá, É, quando trava assim, a gente fala, ih, como é que ficou do outro lado, né? mas aqui tá certinho, fica tranquila. Tá certo, tá legal. Você quer já começar? Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá. Então estou aqui hoje, segunda-feira, às 18 horas, com a nossa convidada de hoje, para conversar sobre o tema ansiedade. E a nossa convidada, que aceitou esse desafio de falar ao vivo aqui pelo Instagram. Bia, que nervoso, é assim? É assim mesmo. Eu juro que eu estava ansiosa. Andei fazendo aqui uns exercícios de respiração e eu falei, meu Deus do céu, parece que meu coração vai sair pela boca. É assim, mas conforme a gente vai falando, você vai perceber que vai passando e vai sendo algo mais Ah, natural. eu espero que aconteça. Eu já estou um pouco mais familiarizada agora com essa situação. E os atendimentos com os meus pacientes, eles não acontecem mais no consultório. Ah, é Então, a gente verdade. faz, eu utilizo o Skype, também as chamadas de vídeo do WhatsApp, então já dá meio assim que uma, né, familiarizada, para onde eu olho, né, e tudo mais, mas assim, essa sensação mesmo desse convite que você fez foi inusitado, não foi esperado. Eu confesso assim que eu passei o dia hoje pensando, começou a chegar umas 4h30, eu falei, ai meu Deus, agora vai, tentei me preparar, viu, Bia? Me esforcei bastante, eu espero Né? que dê tudo certo. Vai dar, com certeza, com certeza. O tema de hoje é justamente sobre isso, que é uma certa ansiedade, né? Então, É faz verdade, sentido, inclusive, né? Até passar por com isso nesse certeza. momento para falar a respeito, né? Bem bacana. E É, não só do ponto de vista da teoria, né? Mas também na prática, porque dentro da sua profissão é algo que é comum, né? Tratar uma pessoa, né? sim, Ajudar a pessoa a lidar com a ansiedade é algo comum dentro da profissão da psicologia, né? Pelo menos assim eu é. entendo que seja, né? Então, Eu confesso para você que hoje no consultório eu não tenho nenhum paciente que não apresente algum grau de ansiedade. Alguns num grau mais elevado, outros num grau mais leve, mas e não é uma questão assim, é um problema do paciente que vai para o consultório, que é ansioso. Não, isso não é um problema do paciente que vem para cá. A ansiedade hoje ela é um distúrbio que ela atinge 19 milhões de pessoas no Brasil. Né? O Brasil ele é o primeiro lugar no ranking da ansiedade mundial. E os números eles são bem assustadores e preocupantes, e a gente está falando de um número que foi medido, né? Tem as pessoas que são ansiosas que elas não entram nesse número.
Então, Ah, a com gente pode certeza. imaginar que existe um número muito maior do que esse que a gente fala. A OMS, ela relata para a gente que são 260 milhões de pessoas com esse transtorno no mundo todo. Então, é muita gente, é cada vez mais recorrente que você apresente ansiedade em algum momento da sua vida, né, por várias questões. Isso pode ser desencadeado por muitos motivos. E a ansiedade, ela não é uma questão só psicológica, né? Ela, em determinado nível, ela acaba afetando fisicamente as pessoas. E é aí que isso começa a gerar um problema muito grande, né? Eu falei para você, eu estava aqui te esperando, meu coração estava disparado. Isso é uma sensação de ansiedade, e quando isso vem num volume muito grande, isso prejudica, isso paralisa as pessoas, né? As pessoas, elas ficam numa situação de inércia, não se sabe o que fazer. A ansiedade, ela é uma resposta a uma preocupação, né? Já entrando nessa questão do que seria a ansiedade, ela é uma preocupação intensa e persistente, né? Excessiva. Você está sempre preocupado com alguma coisa que vai acontecer, né? A preocupação, ela não, ela e o medo são diferentes, né? O medo, ela é uma resposta emocional a uma ameaça iminente real. Já a ansiedade, ela é uma antecipação dessa ameaça. Então, não aconteceu ainda, né? Não é efetivamente aquilo acontecendo. É a sua cabeça pensando no que vai acontecer. E aí, quando a gente entra nesse processo de imaginar, a gente começa a imaginar várias coisas, né? A gente não fica só naquela coisa assim, olha, vai acontecer isso e não vai dar certo. Não, a gente dá várias possibilidades para não dar certo. E aí a ansiedade só vai aumentando. Esses tempos eu tenho visto algumas imagens, né, principalmente nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, né, é, tentando de alguma forma amenizar essa sensação nas pessoas. E uma das frases, né, uma dessas imagens que eu vi foi que quando nós temos uma sensação ruim, algo que nos preocupa, uma recomendação seria focar naquilo que nós já temos e que é bom. Eu acredito que seja talvez Sim, aí uma forma de burlar mentalmente esse looping de pensamentos que nos levam a essas reações sintomáticas, né, que a gente realmente tem ali no organismo, essa taquicardia, ou mesmo o medo, né, de sair de casa, que eu acredito que às vezes a ansiedade também acaba gerando, né? Não sei se eu estou sim, correta aí na minha sim. linha de Eu acho que raciocínio, mas ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, não sair, né? Não socializar, a gente não é só uma coisa da nossa cabeça, é algo que a gente escuta, né? Olha, fique em casa, não saia. Existem recursos hoje, né? Assim como a gente está se vendo e a gente está conversando, a gente pode falar com os nossos familiares, com as pessoas que a gente gosta, os amigos, entendeu? Mas já fica meio essa questão realmente de, né, tenho medo de sair de casa. Eu tenho pacientes que desde que entrou a quarentena não pisam na rua. Pacientes que nunca apresentaram uma crise de pânico, tiveram crise de pânico, crise de ansiedade. Então, tudo isso está muito relacionado não só às coisas que a gente pensa, mas também aquilo que a gente vê, né, constantemente. A gente não tem uma folga quando liga a televisão. Se você vai assistir canal aberto, você vai ouvir falar sobre coronavírus, sobre quarentena, isolamento, todas as coisas que estão acontecendo no mundo todo, porque isso não é exclusivamente para nós, né? Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Então, isso assusta muitas pessoas e, sem dúvida nenhuma, a saúde mental ela acaba ficando muito comprometida. eu tenho uma amiga minha aí do Instagram, que ela estudou comigo na época da escola, e ela está atualmente morando na Itália. E às vezes ela posta, ela já estava avisando a gente, né? Ela já estava, antes de começar no Brasil, essa fase de quarentena, ela no stories dela já falava, pessoal,
aqui na Itália a situação já está numa fase X, aproveitem agora, vão ao mercado, né, se previnam, se organizem com as crianças, enfim, já estava dando algumas orientações, mas as pessoas aqui, por sua vez, não acreditavam naquela, né, informação, não acreditavam talvez que fosse chegar isso aqui no Brasil. Então, hoje eu percebo, né, a preocupação dela, o zelo dela com relação a informar e orientar. E eu confesso que, devido a essa informação, não era nem tanto a TV, porque aqui eu não assisto muito televisão, né? Por causa do B, né? Porque é mais desenho animado. É verdade. Mas aí quando eu vi as publicações dela, eu já parei de sair de casa. Isso já faz praticamente 2 meses. Então, no início, eu confesso que eu tive essas sensações também, de fiquei com medo de sair de casa, literalmente, né? A Silvia entrou, deixa eu mandar um beijo para ela. Olha, ô Bia, a gente tem uma tendência, nós seres humanos, que é favorável a nós, que é a adaptação. A gente se adapta muito fácil, a gente se adapta rápido às novas situações, né? E isso acaba sendo positivo. Depois de um determinado momento que a gente fica em casa, eu acho que fazendo um comparativo entre as notícias que nós víamos do exterior, né, da Itália, Espanha, agora dos Estados Unidos, elas assustam muito pelo número de mortos, o número de contaminados. A gente sabe que no Brasil esse número de pessoas, né, que foram contaminadas é muito pouco está fora da nossa realidade mesmo. E o número de mortos ainda não aparece como ele realmente é. Então isso nos deixa num patamar de uma falsa segurança. Eu tenho uma falsa sensação de que aqui o negócio não vai pegar como pegou lá fora. Então, exatamente. A gente acaba assim, você tem a sua amiga, eu tenho o meu irmão que mora em Barcelona, ele conversava bastante, a gente estava se falando bastante, ele falava todos os dias com a minha irmã aqui, e ela estava apavorada, minha mãe não pisa na rua, porque também, assim, as coisas que ele passou lá e que ele estava mostrando, né, a gente ainda não chegou nessa realidade. Então, o brasileiro, ele tende a se comportar com aquilo que ele vê, ou então com aquilo que efetivamente ele sente. Uma coisa é eu sentir compaixão, né, com toda essa desgraça, essa tristeza toda que está assolando o coração das pessoas, né, e destruindo famílias. E outra coisa é efetivamente eu sentir na minha pele. Quando eu sinto na minha pele, eu passo a me comportar de forma diferente, né? Eu tô ouvindo, eu tô vendo. A nossa realidade é uma realidade muito diferente do mundo lá fora, de quem está vivendo isso. Agora há pouco eu estava conversando com uma amiga minha que a gente não se falava fazia um tempo. E aí a Débora falou para mim, eu tava com Covid, eu peguei, né? E eu falei, nossa, eu conheço, eu trabalhei muitos anos com uma pessoa, um consultor de qualidade que faleceu, era idoso, e agora essa amiga minha. Até então eu não conhecia, né, só tinha conhecimento dessa pessoa que eu tinha trabalhado. Mas ainda tá fora de casa, Bia, né? Então às vezes a gente enquanto na verdade não sentiu. A gente precisa ter ali o negócio na pele para ver como é que é. Eu faço atendimentos com pessoas da saúde, então eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Porque você está ali em contato com quem está vendo. Exatamente. Então você acaba tendo uma ideia um pouquinho diferente. Mas obviamente é uma situação que tem mexido muito com a cabeça das pessoas, muito mesmo, tem deixado as pessoas assim mentalmente doentes dentro de casa, e esse medo, esse pavor de tudo que está acontecendo. Agora que você mencionou também que as pessoas que você conhece, que são e a realidade da sua profissão também, que te permite ter uma visão melhor a respeito do que está acontecendo agora, uma visão realista, né?
Eu queria que você contasse um pouquinho de você. Quem é a Calita e por que que você escolheu essa profissão? A gente começou a conversar aqui até pulou, Bia! né? É a minha ansiedade, desculpa. A Calita é uma pessoa super ansiosa. Deu pra ver, né? Olha, eu não escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. Quando eu tinha 7 anos de idade, que esse meu irmão maravilhoso que mora em Barcelona, ele nasceu. Eu entrei num processo de desenvolver ciúme, né? E também eu acabava respondendo aquilo que as pessoas queriam, né? Que eu realmente tivesse ciúme. Então eu escutava o tempo inteiro: a Calita tá com ciúme, a Calita tá com ciúme, ela tá fazendo isso porque tá com ciúme. E eu comecei realmente a exagerar nos meus comportamentos de ciúme, e a minha mãe falou: não, peraí, vamos colocar essa garota num psicólogo, né? E eu fui fazer terapia. A minha primeira psicóloga, ela chama Tamar, uma pessoa maravilhosa. E eu me apaixonei. Com 7 anos de idade, eu falei: eu vou ser psicóloga. E aí, mais pra frente, na minha fase de adolescência, juventude, eu pensei em ser várias outras coisas, mas na hora de ir pra faculdade, eu realmente fui fazer psicologia. Ao longo desse caminho, eu tive algumas dúvidas, algumas incertezas. O curso demorou um pouco mais para terminar do que era o previsto, mas no final deu tudo certo. Sempre conversando com as pessoas perguntavam: o que você faz? Você é psicóloga? Eu dizia: não, mas eu vou ser. Nossa, você parece muito, né? Então aquilo era meio que uma confirmação que dizia: olha, o caminho para você é esse. Certo. Tá no caminho certo, e eu sempre gostei muito. Obviamente eu sou péssima com números, e aí quando eu caí na faculdade, eu descobri que tinha estatística, e aquilo foi uma decepção imensa para mim. Mas no fim das contas, assim, eu me formei, sou apaixonada pela profissão. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, uma terapia que tem um efeito muito bom para as pessoas que têm ansiedade, pessoas com depressão, transtornos de estresse pós-traumático, fobias, né? Então é uma terapia que tem um grande resultado. Eu trabalho também com a DBT, que é a terapia comportamental dialética, também vem da parte comportamental, e é uma terapia que foi desenvolvida para pacientes altamente suicidas, com transtorno de personalidade borderline. Então ela é uma terapia muito bacana, muito delicada de se trabalhar, bem assim, é uma coisa bem trabalhosa mesmo, porque a gente lida com pacientes com alto nível de desregulação emocional, né? Então é uma terapia que você não atende só uma vez por semana. Aqui no Brasil, a gente, psicólogo que trabalha com a DBT, tem um pouco de dificuldade, porque ela é uma terapia totalmente modular. Então, além dos atendimentos que você faz em consultório, você tem os atendimentos, você tem os treinamentos de habilidade, que a gente chama, né? Você vai treinar as habilidades com aquele paciente, para ele desenvolver ao longo da vida dele. Você faz um suporte telefônico, né? Se essa pessoa, durante a semana, durante a noite, de repente, em algum momento, ela está numa crise, ela precisa conversar, então você tem que estar ali para atender essa pessoa. E você também tem um suporte de consultoria com outros psicólogos. Então, aqui no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade para isso. Os psicólogos que trabalham, que atuam com a DBT, eles fazem uma adaptação, né, do que é o projeto da psicóloga Marcia Linehan, que é a criadora, né, dessa terapia. Isso nos Estados Unidos funciona muito bem, né, tudo muito bem estruturado. Aqui a gente vai adaptando esses módulos, né, para o nosso atendimento aqui em consultório. Eu não trabalho com grupos de treinamento em habilidades, eu faço o treinamento em habilidades aqui no próprio consultório mesmo. Então, assim, eu acredito que mais para frente a gente vai conseguir trabalhar com um suporte mais amplo, né, para esse tipo de terapia. Mas ela é excelente, tem ótimos resultados também para as pessoas com transtornos alimentares, depressão severa,
também TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, os pacientes com transtorno de personalidade borderline, que são pacientes que lidam com uma desregulação emocional muito grande, e os pacientes suicidas. Então, é uma terapia muito bacana. E trabalho também sou especialista na área de psicologia jurídica, trabalho nas várias da família, infância e adolescência, com idosos também. É um trabalho muito bacana, que eu gosto muito. Isso daí foi uma realização à parte, né? O meu marido é advogado, a minha irmã é advogada, então acabaram aí no meio desse caminho surgindo muitas coisas, né? Que foram aguçando essa curiosidade, essa coisa de deixa eu saber mais. E aí eu me apaixonei por essa área de família na área jurídica e fui fazer a especialização. Então eu gosto bastante também. Essa é a Calita, sou mãe, né? Tenho 2 pimpolhos que estão aqui no escritório do lado com o meu marido. Tô carregando, às vezes eu venho fazer os atendimentos aqui no consultório, eles ficam lá, vêm trabalhar só a gente. E a gente tem que estar com os meninos, né? Agora, nessa fase, você sabe, não tem escola, a gente virou mãe, professora, profissional, dona de casa. Tempo, tudo junto e misturado. Eu escuto as pessoas falarem, nossa, eu não sei o que fazer com tanto tempo. Eu falo, passa pra cá que eu tô precisando. Verdade. O negócio tá pra gente com filho pequeno, o negócio tá curto, né? Tá mesmo. A gente tem que conciliar tudo, né? É um trabalho de gestão do tempo. Até tô aí com a proposta. Convidei uma pessoa bacana para falar sobre esse assunto. É muito bom. Eu acredito que a gente vai conseguir trazer esse assunto aí, né, ao longo desses dias, talvez na semana que vem. Vamos aguardar. E com relação à sua preocupação hoje, diante desse cenário que a gente está vivendo, diante dos dados que você passou da Organização Mundial da Saúde, qual que é a sua maior preocupação nesse momento, nessa parte de saúde mental mesmo? Olha, Bia, a gente tem uma estimativa de que 1/3 dessas pessoas que estão sofrendo nesse momento com algum tipo de transtorno psicológico, ele vai levar isso pós-pandemia. Tá. Né? O vírus ele vai passar, a gente vai se adaptar a ele. Se a gente lembrar que há 10 anos atrás a gente teve, né, o H1N1, quando veio pra cá, estava grávida do Murilo, né, eu andava de máscara, na rua também tinha todo aquele medo, e a gente se adaptou a isso, a gente também vai se adaptar agora, né, sairemos abalados, eu tenho certeza disso, mas a gente tem uma estimativa que 1/3 dessas pessoas que estão apresentando esses problemas agora, eles vão levar isso aí para um período pós-pandemia. Então, essa é uma preocupação muito grande. Os pacientes com toque, Bia, você imagina uma pessoa que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, que lava as mãos o dia inteiro. Você imagina como essa pessoa não está nesse momento, né? A pessoa que tem aquela mania de limpeza, tem que estar tudo limpo, então é o dia inteiro limpando casa e lavando mão. Essa pessoa não está tendo vida. Mesmo que a gente fale que você tenha que ficar dentro de casa, você não está tendo vida, né? Você dorme com medo, você acorda com medo e vive para limpar. Então, quem já tinha os transtornos, quem já tinha problemas psicológicos, quem já estava com a saúde mental um pouco abalada, sem dúvida nenhuma, nesse momento acaba piorando um pouco. Né? Existem diversos canais, vários. Eu mesmo sou uma psicóloga que faço atendimento psicológico online ou por telefone com pessoas que não podem pagar pelo atendimento. Então, eu estou trabalhando com pessoas idosas e com profissionais da área da saúde, né, que nesse momento então, não podem pagar. Então, eu abri um horário na agenda e o que eu estou vendo é extremamente preocupante, né? Com certeza, o uso de ansiolíticos vai aumentar bastante. A gente já tem, né, uma população que utiliza bastante dessa medicação, e agora em casa eu tenho visto muitos dos meus pacientes que estão indo ao psiquiatra nesse momento buscando um auxílio medicamentoso, né, através dos fármacos, para poder tentar dar uma equilibrada nisso.
Então, aí em alguns casos, conforme você vai atendendo, se você identifica que há uma necessidade, talvez, de um acompanhamento multidisciplinar, você faz essa recomendação. Sim, eu faço e eu acho assim, a terapia, ela é um processo que anda junto com o paciente que faz uso de fármacos. É muito importante ele ter um psicólogo acompanhando, não é só ir ao psiquiatra. Muitos pacientes acreditam que eu vou no psiquiatra e vai ficar tudo bem, né? Eu vou tomar o remédio. Mas a medicação, ela vai ajudar você ali naquele sintoma. Você precisa de treino. Você precisa desenvolver habilidade para lidar com aquilo que você está sentindo, né? E quanto melhor você ficar nessa habilidade que você desenvolver, mais rápido você vai se livrar de ter que tomar medicamento. Uma coisa muito simples, Bia, se você caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos, num período aí de 45 dias você vai ter o mesmo efeito que a sertralina, que é uma medicação usada para quem tem ansiedade. Então, com caminhada, com exercício físico, eu parto do pressuposto, para mim, eu falo para todo paciente meu, eu tenho para mim, na minha cabeça, são 3 coisas que precisam funcionar muito bem. É a atividade física, é o sono e é a parte alimentar, o que eu estou comendo. Então, eu acho que se a gente tiver essas 3 coisas bem equilibradas, a gente consegue, né, desenvolver mais a nossa capacidade para solução de problemas, a nossa resiliência melhora, o impacto na nossa vida pessoal, as nossas relações interpessoais, elas melhoram bastante. Então, eu vejo que, assim, a gente precisa cuidar, né, da nossa saúde mental, utilizando os recursos que a gente tem, né? Eu não preciso ter uma esteira na minha casa nesse momento, né? Eu vejo muita gente andando em apartamento, dentro do apartamento, É fazendo verdade. caminhadas. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu morro de preguiça de fazer atividade física, mas eu adoro caminhar. Então agora eu estou usando a cachorra como desculpa para levar a cachorrinha do meu filho para dar uma caminhada. Isso está me fazendo bem. Eu saio com a máscara, volto, tenho todo aquele cuidado para entrar dentro de casa, limpar a cachorrinha. Mas tá me fazendo bem sair, tô usando ela mesmo na cara dura para falar, vou levar a cachorrinha para passear. E a dona Conceição entrou, vou falar para ela que a Lili tá mandando uma lambida. A dona Conceição trabalhou comigo em Avaré, o período que eu fiquei lá, 2 anos e pouco, trabalhando na empresa do meu irmão. Trabalhei com ele na área de RH. E ela, essa pessoa maravilhosa, ela cuidava dos meus filhos, para eu trabalhar, da minha casa. Amo, amo. Então, Bia, eu acho que a gente precisa usar os recursos que a gente tem. Não tem isso, eu não faço porque eu não tenho como fazer. Um paciente meu me indicou, ele falou para mim, olha, tem um aplicativo que chama Treino em Casa. E eu falei, vou baixar isso para ver como é que é. E eu estou fazendo todos os dias, eu tenho feito os exercícios que o aplicativo passa. Eu baixei o Treino em Casa para mulheres, quem tiver interesse, eu estou gostando muito. E eu uso, Bia, sem brincadeira, um espaço um pouquinho maior do que o colchonete. Então eu não preciso de muito espaço. Eu moro num apartamento, meu apartamento ele é um apartamento pequeno. Se eu falar assim para você, dá para caminhar dentro do apartamento? Até dá. Mas eu acho que eu vou enjoar muito rápido, entendeu? Com certeza. E aí eu faço o treino ali proposto, 30 minutos de treino, eu faço até um pouco mais do que ele recomenda, acabo fazendo. E estou fazendo todo dia. Não emagreci, mas também não engordei na pandemia, né? Eu já entrei nessa quarentena acima do peso, estou tentando manter. Mas são coisas que ajudam a manter a nossa sanidade, sabe? A gente precisa dormir bem, a gente precisa ter uma noite de sono revigorante, a gente precisa acordar sentindo que descansou. A pessoa que dorme, Bia, e acorda de manhã com a sensação de que não descansou nada, essa pessoa foi dormir produzindo cortisol ainda, né? O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, e quanto mais estressada eu fico, mais cortisol eu vou produzir. E isso vai prejudicar a minha vida.
né? Vai prejudicar meu sono, vai prejudicar meu humor. O cortisol, ele tem um efeito assim, ele é necessário, ele faz muita coisa boa no nosso organismo, mas ele, sem dúvida nenhuma, acaba trazendo aí um efeito meio que devastador para essa questão da nossa saúde emocional. E a gente precisa ter cuidado com isso mesmo, a gente precisa estar realmente atento com a nossa saúde mental para conseguir sair dessa um pouco mais equilibrado. E então quer dizer que é verdade que algumas pessoas falam que o medo é ruim, abaixa a imunidade, essas coisas? É verdade, Bia. É verdade, tem até alguma relação aí com a nossa flora intestinal, não vou entrar nesse assunto, mas o medo é o nosso instinto mais primitivo. Eu falo, a gente não precisa ter medo de sentir medo, né? A gente precisa sentir medo. Se a gente não sente medo, a gente se coloca em risco o tempo inteiro. E a ideia do ser humano não é essa, a gente precisa preservar a nossa vida. E o medo, ele vem para isso, entendeu? Ele vem para ajudar que a gente preserve a nossa vida. O que é ruim do medo é quando ele nos paralisa, né? Quando eu passo a ter mais medo em excesso e eu começo a deixar de fazer as coisas. O estresse, ele é o produtor de cortisol, né? É o estresse que faz a gente produzir cortisol. Mas esse medo exacerbado, essa ansiedade que vai tomando a gente o dia inteiro, o que é isso? É um pensamento negativo que eu não preciso pedir para pensar. Eu não falo assim, agora eu vou pensar em tal coisa ruim. Não, aquela coisa aparece de repente, eu não chamei. E aquele pensamento, ele vai tomando todo o seu dia. Você começa em um pensamento, olha, me aconteceu, eu preciso resolver tal problema. E no fim, né, quando você vai ver que você está com uma série de pensamentos negativos, você já pensou em várias coisas, porque um vai puxando o outro. Né? Você vai mudando aquela base de pensamento negativo e você vai pensando em várias outras coisas. E sem dúvida nenhuma, isso deixa a gente estressado, né? Quando a gente uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. É uma cadeia ali de sentimentos, de sensações. Então, quando a gente sente que vai ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, essa resposta nossa, ela é uma resposta física, né? Ela começa na nossa cabeça e de repente ela vira uma resposta física no corpo todo. Então, o meu cérebro, ele começa a pensar muito em coisas negativas. Eu começo a ficar com uma sensação assim, eu preciso ficar atenta porque alguma coisa vai acontecer, sabe? Você se sente em perigo. Automaticamente o pulmão, você começa a respirar, aumenta essa frequência respiratória e você vai ter uma sensação de falta de ar, né? Tá me faltando ar. E você começa a dispensar mais gás carbônico e alimentar mais os pulmões com oxigênio. Isso não é bom, né? A gente precisa do gás carbônico para a gente se sentir mais calmo, mais tranquilo. Depois você me lembra de falar de uns exercícios para ajudar a reduzir. Interessante, vou anotar. A ansiedade. Às vezes eu olho para baixo, mas não é, ou para o lado, mas é porque eu tô atenta aqui às informações que você está passando. Não, você pode ir anotando. Quando a gente tem essa produção maior de oxigênio, a gente começa a sentir formigamento. Então eu tenho paciente que fala assim para mim, mas o meu braço está formigando. Está formigando por conta dessa respiração mais acelerada, esse aumento de oxigênio, né? Você não consegue absorver o gás carbônico como precisa, e aí você começa a realmente ter essa sensação de formigamento. Né? A gente começa a passar por um processo, Bia, de despersonalização. Né? Eu começo a achar que eu não estou no meu corpo, que tem alguma coisa de errado com o mundo, sabe? Eu começo a ver as coisas de uma forma estranha, eu fico esquisita, sabe? E tudo isso está relacionado à nossa respiração. Por isso, as pessoas que têm crise de ansiedade, é muito importante, né, fazer treinos de respiração. As pessoas são preguiçosas, então eu falo, não precisa ficar muito tempo respirando.
né? Mas você, tô sentindo que eu vou entrar numa crise de ansiedade, a gente pode trabalhar com a respiração diafragmática. É aquela respiração que eu encho assim, o meu diafragma, não o meu peito. O meu peito, ele não mexe. Tá. Ele fica paradinho e eu estufo a minha barriga. Eu dou aquela respirada com o diafragma. Eu seguro por 5 segundos essa respiração e depois eu solto ela bem suave. Respiro de novo e aí seguro 5 minutinhos e solto bem suave. Esse movimento, ele vai né, não faz a gente se encher de oxigênio, né? Então acaba dando uma tranquilizada e ajuda muito, Bia, isso ajuda muito. 2 minutinhos fazendo isso. Sabe que... Não, pode falar. Não, eu ia falar, sabe que eu reparei que às vezes eu tô assistindo algum vídeo no YouTube, né? E aí eu percebo que aparecem algumas propagandas e entre elas tem uma que aparece com uma certa recorrência para mim, especificamente, que é sobre eu nem sei o nome do aplicativo, mas é um que faz com que você pare para respirar. Então ele nem faz uma propaganda assim sobre o aplicativo, ele só fala assim, pare neste momento e respire. E aí toda vez que aparece aquela propaganda eu faço, e eu sinto realmente uma melhora. Então é engraçado isso. Deve ter com certeza outros aplicativos também que façam isso, mas eu acho que até a alarme do celular dá pra gente colocar algumas vezes por dia. Isso. Enfim, cada um usa a técnica, né? Você pode usar essa técnica, ela é muito válida para aquele momento que você realmente está bem ansioso, que isso pode te prejudicar de alguma forma. Tá, e tem que ter uma auto-observação, né? Eu tenho que perceber que eu tô naquele estado que não é o ideal. E aí mas aí a gente entra... Já preciso então melhorar a respiração. Aí mas a pessoa... Sim, mas a pessoa que costuma ter crises de ansiedade, ela percebe isso muito rápido. Ela fisicamente isso é muito rápido, né? Não tem aquela coisa assim, quando eu me percebi, eu já estava naquela situação. Não, ela vai percebendo e aí vai gerando um medo, um pavor tão grande, porque ela sabe que ela vai ter uma crise. Que ela vai passar mal. E aí o processo acelera, a respiração começa a ficar mais rápida, a gente começa a trocar mais, né, o gás carbônico pelo oxigênio, e aí acontece essa sensação de eu vou desmaiar, realmente fica numa... Você tem aquela sensação de que você vai desmaiar, que está te faltando ar mesmo. Dificilmente uma pessoa com uma crise de pânico desmaia, né? Tipo, uma crise de ansiedade vai desmaiar. Mas eu falo muito isso para os meus pacientes, Bia. Vai ter uma crise? Amor, senta e espera. Senta e espera. Respira. Você só precisa sentar e esperar. A crise de pânico mais longa, né, de ansiedade mais longa que a gente pode ter, ela não vai durar mais que 30 minutos, né? Senta, relaxa e espera. Isso vai passar. Isso é físico. Para você ter uma ideia, os nossos músculos, Bia, a gente tem, quando a gente entra nesse estado, a gente tem uma produção de adrenalina e cortisol muito grande, né, que é produzido lá nas glândulas suprarrenais, que está ali em cima do rim. Quando eu produzo mais adrenalina e cortisol, eu começo a mandar informação para o músculo assim, olha, eu preciso que vá mais sangue para o músculo. E aí, quando acontece, eu fico tensa. Começa a ir mais sangue para o músculo, os meus músculos, eles enrijecem. Isso. Tem hora que isso me acontece. E aí eu posso sentir tremores muito fortes, eu posso ter tremedeira mesmo, o músculo começa a tremer. A minha pele, como eu tô com mais sangue no músculo, a minha pele ela começa a ficar gelada, né? A gente se toca, a gente vê que a gente tá frio, quem toca na gente fala, nossa, você tá gelado. É tipo um choque que acontece no organismo mesmo, né? Isso. Tipo... E a tia Catarina, a minha tia linda. E ao mesmo tempo, o filho da dona Conceição, gente, obrigada. Olha que top, né? Meus amigos. A gente tá conversando, nem parece, mas ó, já faz muito legal. Já faz 43 minutos que a gente tá conversando. Olha, depois eu preciso tirar um print da minha tela para te mostrar como é que meu rosto tá travado aqui até agora, sabe? Então eu tô tentando não olhar para baixo, porque eu falo, ai meu Deus do céu, graças a Deus é só para mim.
Então, e aí, Bia, a gente como a gente estava falando, né, da musculatura, a gente treme, a gente fica com a pele fria, a gente começa a suar, porque a gente aumenta a nossa temperatura corporal, mesmo estando com a pele fria. Sabe quando você fala, eu tô suando frio? Uhum. Então, a nossa boca seca, porque a gente tem uma diminuição considerável de saliva. O nosso coração, ele aumenta os batimentos cardíacos, a pessoa acha, ela tem absoluta certeza de que ela vai infartar. Tem um treco. Ninguém morre de ataque de pânico, ninguém morre de crise de ansiedade, sabe? Mais uma vez eu falo, senta e espera. É muito importante isso, respira, trabalha essa respiração diafragmática. Você pode fazer um exercício também muito legal, que é com saquinho de papel. Eu só indico saquinho de papel. Tem alguns pacientes com toque que andam com saquinho no bolso, os mais novos. E você começa a respirar. Respira bem fundo e solta dentro do papel. Se você não tiver um saquinho de papel, você pode fazer isso com a mão. Você tenta... Por que isso, Bia? Como a gente estava falando do gás carbônico. Ele saiu, eu já pego ele de volta. Peraí, não vai, né? Então, eu solto todo aquele gás carbônico e depois eu puxo ele de volta. Não quero perder ele. Então, eu faço esse exercício também. É um exercício muito bom. Dá resultado. Você pode usar a mão, fazer o copinho com a mão mesmo. E aí você respira. Faz a respiração. A gente tem várias técnicas de respiração que dá pra gente empregar. A gente tem que praticar, né? A gente precisa praticar, a gente precisa treinar, porque isso vira assim, tem que virar uma habilidade, né? Então, quanto mais eu entendo e eu domino isso, mais tranquilo eu fico quando eu vejo o que vai acontecer. A gente está falando aqui, para quem entrou agora, a respeito de ansiedade, né, com a psicóloga Calita Mamed, que é daqui de Santos, né, atende na Baixada Santista e também à distância. E eu tô aqui olhando os comentários, né? Tem uma pergunta aqui de uma até conhecida minha, Mary, minha amiga, que ela perguntou: e para quem tem bipolaridade, essas técnicas de respiração aí ajuda? Existe cura para isso? Ajuda, Bia, porque assim, a ansiedade, ela pode ser uma comorbidade presente em vários tipos de transtorno. Né? A pessoa bipolar, ela também pode ser uma pessoa ansiosa. Outro dia meu marido me perguntou, quem é TDA? Também é ansioso, né? Tem alguma relação? Acho que foi essa a pergunta. Eu sou TDA, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também sou uma pessoa ansiosa, né? E existem vários tipos. Quando a gente fala em ansiedade, uma das coisas que eu gosto de trabalhar bastante aqui no consultório, Bia, é massivamente interpretar essa ansiedade do paciente para saber se ele tem realmente um transtorno de ansiedade generalizado, se é uma ansiedade mais leve, se ele tem depressão, se é agorafobia, se é algum tipo de fobia, se é toque, porque algumas coisas podem mascarar um diagnóstico correto, entendeu? Então a gente precisa tá atento a isso para não dar um diagnóstico errado. O paciente meu, para sair daqui com um diagnóstico meu, ele vai cansar de vir, entendeu? A menos que seja algo muito evidente, né? A gente precisa realmente ter esse cuidado, porque é muito importante que você tenha um diagnóstico. Eu trabalho muito em consultório, não só a parte de autoconhecimento, mas também a parte de conhecimento intelectual referente às suas limitações, aos seus transtornos, aos seus distúrbios, seja lá como, né, cada um gosta de chamar. Mas eu digo assim, se eu sou o TDA, quanto mais eu conhecer sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, melhor vai ser para mim. Né? Mais fácil eu me conheço, mais fácil eu reconheço as minhas limitações. Antigamente, Bia, eu não gostava de ser criticada. Então, quando eu ia receber alguma crítica de alguém, eu começava a falar junto, eu já falo pra caramba, entendeu? E alguém já começava a justificar, não é bem assim, não sei o quê. Não gostava, não gosto, vou falar a realidade, não gosto de ser criticada, eu acho que muita gente não gosta de ser criticada. Mas hoje eu aprendi a ouvir calada. Eu comecei a perceber que eu tenho uma impulsividade maior ao falar, então eu preciso tomar cuidado com isso.
Porque às vezes eu posso ouvir uma coisa que é pro meu bem, sabe? Alguém fala assim pra mim, nossa, como você esquece tudo. Nossa, mas outra pessoa fala, você esquece tudo. Outra pessoa fala, você esquece tudo. Eu falo, opa, peraí, então 3 já me falaram isso, não é coisa da minha cabeça, né? Não dá pra ignorar o que todo mundo tá apontando. Então deixa eu fazer uma avaliação. Muitas vezes a gente não gosta de receber críticas mesmo, sabe? Mas eu aprendi agora a ouvi-las. E trabalhando esse processo de resiliência na minha cabeça, eu falei, eu preciso ouvi-las e eu preciso aprender, né? Eu preciso usar as críticas que eu recebo para aprender com elas. Então, muito do que eu trabalho dentro do consultório, eu também falo de mim. Eu também falo das vivências que eu tenho, não só, né, usando exemplos de outros pacientes, mas também da minha própria vida. Porque às vezes a pessoa senta aqui na tua frente, ela acha que você não sofre de nada, que você não tem problemas, que você tá sempre assim, nossa, ela é ótima. Tipo, não é um ser Né? humano, né? É Bia, um transtorno de robô, né? déficit de atenção. Quando eu atendo um paciente atrás do outro, eu fico, quando eu termino, eu juro por Deus, eu termino os atendimentos, eu anoto tudo. Eu vou anotando, no final eu revejo, eu limpo as coisas que eu anotei, uma coisa aqui, outra ali, eu vou fazendo esses links, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu me perco. Então, os meus Mas pacientes... também é uma quantidade de informação muito grande, gente. É que nem Sim, na área de RH, sim, quando a gente é. entrevista uma pessoa, a gente vai entrevistar 15 pessoas por dia. Se você não, Sim. né, não anota É, enquanto você faz, é, depois já você nem é lembra que, na a verdade, diferença ali. Né? é que aqui no consultório a gente tem uma relação, Ah, é verdade, é né? contínuo, tem Quando você razão. estabelece Tem essa razão, tem razão. relação, É diferente. né, de troca com a outra pessoa, você consegue lembrar dela. Quando Melhor, acontece alguma né? coisa, você lembra dela, você é, faz um processo aí, né, de empatia com aquela pessoa e existe uma troca. Então, eu tô sempre, às vezes, quando meu paciente não manda mensagem para mim, eu mando para ele. E aí, tá tudo bem, né? Não falou nada, não mandou. Às vezes eu falo que vou mandar e também esqueço e não mando. Mas, assim, existe essa troca que é muito bacana. Então, eu falo, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu não quero saber, Bia, das minhas limitações para melhorá-las. Não é isso. Eu quero saber das minhas limitações para me aprimorar naquilo que eu sou boa. Porque eu sou boa em outras coisas. A gente não é bom em tudo na nossa vida, né? A gente vai ser bom em outras coisas também. Então, é a mesma coisa que a gente faz com os pensamentos negativos, é o que você estava falando. O pensamento negativo, ele chega sem avisar. O importante é a gente identificar ele para virar a chave. E o virar a chave não é lutar contra aquele pensamento para ele ir embora. Larga ele lá, vai pensar outra coisa, vai pensar positivo, vai pensar em alguma coisa que você tenha para fazer. Ah, você não tem nada para fazer? Pense em alguma meta. A gente está sempre querendo alguma coisa, então a gente precisa ir por esse caminho. Larga o pensamento, a gente não tem que lutar contra as coisas que a gente pensa. Né? Então, uma atividade maravilhosa, outro dia você falou com a pessoa da Medita Kids, não lembro o nome Camila dela, ai que graça, adoro. E aí a prática de atenção plena, de mindfulness, ela é maravilhosa, a prática de meditação, hoje em dia a gente fala muito nisso. Não é balela, tem muita gente que é cético, sabe? Eu vejo o cético me falar dos problemas e aí você sugere as coisas, a pessoa acha que nada vai dar certo. Eu falo, então, Mas não tenta, né? continua A na pessoa sua precisa vida. tentar, gente. É uma coisa que A é que nem gente... você vê um brócolis, você nunca experimentou, né? Que nem a criança. Você dá pra criança. Não, você não quer experimentar? Ah, não, que nojo, é verde, sei lá o quê. Aí você assim, poxa, mas você nem experimentou pra você saber se você gosta, já tá falando que você não gosta. Então, é a mesma coisa, né? Eu tô transferindo isso como um exemplo. Assim, é a mesma coisa. Se a gente não testa uma. O não a gente já tem, não é verdade? Então, qual o Com problema da gente certeza. testar uma coisa diferente? Não, e eu acho super, a gente precisa, e eu falo, sabe, a pessoa não quer acreditar, a pessoa acha que, isso não funciona, isso não dá certo. Eu não fico convencendo ninguém, sabe, Bia? Eu acho que a gente tem que saber daquilo que a gente precisa, sabe? Gastar energia convencendo alguém de alguma coisa que você acredita é perder tempo. Sabe? Então eu acho assim, olha, você passou a informação, a pessoa não quer aderir, não acha que não vale nada e tudo mais. Isso não é um problema que é seu. Cada um tem as suas crenças, cada um acredita nas coisas. Eu falo, a gente precisa saber o que funciona pra gente.
Se eu souber o que funciona para mim, eu até posso, Bia, dizer para você, olha, funcionou para mim, tenta aí, você tenta a Calita, para mim não deu certo, tenta outras coisas, outras possibilidades, né? Ó, Cá, a gente tem aí só mais 6 minutos. Então, eu queria pedir para você... Ai, super pouco, Bia! Passou muito rápido. Muito rápido. Eu queria pedir para você passar algumas dicas para a gente, ó, para conseguir passar por essa fase de uma forma mais leve. Algo que dê, assim, para a gente conseguir falar assim, mais rapidinho, para dar tempo de você se apresentar e passar seus contatos para o pessoal aí tirar dúvidas e te procurar. Eu falo, atividade física, em primeiro lugar. É uma atividade muito boa, yoga. É excelente. A gente sabe que o yoga é uma das atividades que a gente sabe que produz GABA, que ele ajuda no relaxamento, né? Quando a gente faz o yoga é muito bom. Eu acho que a gente precisa cuidar da alimentação. Eu não sou nutricionista, de vez em quando eu como mal, e eu sinto os efeitos disso depois no meu humor, entendeu? E tudo mais. Então eu acho que a gente tem que tentar aí mudar, tomar conta, né, dessa questão alimentar. Eu acho que a gente tem que manter contato com as pessoas, Bia. A gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa falar com os amigos, isso é muito importante, isso faz bem pra gente, né? Todos os dias a gente conversar com quem a gente gosta e com quem deixa a gente bem e tranquilo. Sei lá, eu acho que não tem que entrar em paranoia. Eu acho que não tem esse negócio, eu preciso se reinventar, eu acho que é preciso a gente estar bem, né? Se a gente está passando por um processo de mudança muito grande, ninguém se programou para isso, e para a gente mudar, a gente precisa ter programação. Então isso está sendo um choque para muitas pessoas que não conseguem trabalhar de casa, não conseguem render o que precisam, outras que estão adorando ficar dentro de casa, estão bem relaxadas com isso. Então eu acho que cada um tá vindo aí de uma forma, de uma realidade, né, diferente, cada um nas suas casas. Esse negócio de vamos aproveitar a família, eu também acho que é um pouco de história, né? A gente tem que ficar ali o dia inteiro. Os meus filhos estão correndo o dia inteiro, eu estou correndo atrás deles, vamos fazer lição, uma reclamação que ninguém quer fazer lição. O romance da coisa é tudo muito bonito, mas a prática é bem diferente. Então a gente precisa se adaptar da forma da nossa realidade, não a realidade que os outros colocam, que é muito bonita. Eu adoraria estar numa casa com piscina, né, aproveitando essa quarentena, atendendo os meus pacientes no ar-condicionado todos os dias, né, muito para as crianças correrem, né? Isso, com certeza. Essa é a parte da natureza. Nossa, né? Bia, os meninos fazem natação, eles estão sem fazer natação. Pro Bernardo, meu mais novo, depois que ele começou a natação, isso começou a fazer bem para a saúde dele. E aí agora ele não pode mais nadar, então eu tô o tempo inteiro assim naquela situação de, se ele dá uma tossinha, eu já olho assim pro meu marido e falo, ai meu Deus do céu, ele já sabe como é que eu sou, né? Quem me conhece sabe. Então é uma situação que é nova, a gente precisa se adaptar à nossa realidade, não à realidade dos outros, porque a realidade dos outros é sempre melhor do que a nossa. E cada um tem a sua, é exatamente isso. Então isso é muito importante. Eu queria só fazer 2 adendos. Ontem até assisti um vídeo de um canal de neurociência, que é o Neurovox, e lá estava falando o seguinte, que as pessoas hoje vivem elas acreditam que todos estão numa realidade diferente e aleatória, mas todos estamos passando pela pandemia. Então não adianta você olhar, abrir o Facebook, Instagram e achar que está todo mundo feliz e você é o único que não está, porque não é essa a verdade. Sim. Né? Mas então, o que se coloca... É importante ter essa noção também, de não ficar pensando assim, pô, a pessoa está feliz e eu não tô, o que tem de errado comigo, né? Esquece. Bia, muito pouco a gente vê das pessoas colocando nas redes sociais, quando ela acaba de acordar, com olheira, depois de uma noite mal dormida, comeu mal pra caramba, não dormiu, o filho tá doente, tira uma foto e fala, olha, hoje eu acordei assim, desgraçada. Ninguém, essa não é a realidade, a pessoa vai se arrumar só para postar uma foto. Com certeza. O que a gente vê ali não é a realidade de ninguém. Se você entra dentro da tua casa, você fecha a porta, só você sabe os problemas que você tem ali dentro. Então a gente precisa ser realista, a vida do outro é muito bonito na internet, na rede social. A realidade, os problemas do outro, eu falo, gente, não é porque a pessoa está postando foto e rindo o dia inteiro que ela pode estar feliz.
Ela pode estar triste, ela pode estar deprimida, ela pode estar com algum problema na família e ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas para que ela vai postar? Né? Para que ela vai ficar colocando lá que nada tá bom, que tudo tá ruim para ela? Então ela vai postar, e aí a outra pessoa vem e fala, isso causa depressão. Eu tenho Porque os outros pacientes ficam, que ficam, né, tristes com isso. eu tenho pacientes que relatam, eu falo, não usa rede social, começou a usar, viu que tá ficando triste, o negócio não pode te roubar o teu tempo produtivo, entendeu? Se você não tem habilidade emocional para lidar com o que está na rede social, não tenha, sabe? Não tenha, porque isso é uma coisa que além de tomar o seu tempo, ela pode te prejudicar muito nessa questão de saúde mental. Né? Então precisa ter um cuidado com isso, com certeza. Cá, e como é que o pessoal aqui que está assistindo, caso tenha interesse em tirar alguma outra dúvida com você, em conversar com você, em agendar de repente algum atendimento aí à distância, como que essa pessoa consegue chegar até você? Tem algum telefone para contato, ou e-mail, Tem sim, Instagram, enfim. Você pode passar aqui para gente? Posso. O meu Instagram é Kalita Mamed. Até retomei agora, né? Depois do seu convite, eu falei, não, eu quero, não tinha, né? Não estava com o Instagram. Desativei meu Facebook também. O meu contato no Insta é Kalita Mamed. O meu telefone do DDD é 13, daqui de Santos, 99. Ih, Bia, deu branco. 996591630. 996591630. O meu e-mail é camamed@gmail.com, camamed, só a letra K sem o A, @gmail.com. Se alguém precisar de alguma coisa, se alguém souber de alguém que está precisando muito e não tem condição de pagar um suporte nesse momento, pode me ligar, pode entrar em contato comigo. Esse número de celular que eu passei também tem o WhatsApp, pode mandar mensagem, tá? Eu ligo, às vezes eu tenho paciente que fala, eu não posso fazer porque eu não tenho como te ligar. Eu ligo para a pessoa, não tem problema. Que lindo, que legal. Queria agradecer por você ter aceitado esse convite, esse bate-papo obrigada. Passou muito rápido. Eu tava tão ansiosa, o que você falou, a gente vai falando, né? O tempo passa assim e é gostoso, porque na verdade a gente está conversando, é uma forma de interação também que a gente tem, que é diferente daquilo que a gente está vivendo no nosso ambiente. Além de nós estarmos conversando, as pessoas estão interagindo, mandando mensagem, inclusive elogios para você. São vários. Tô vendo vários, tem pacientes, tem amigos, tem bastante gente, muito legal, muito legal. Gostoso. Adorei isso, viu? Gostei. Parabéns pela sua atitude, Bia. Sou imensamente grata pelo teu convite. Com certeza aí você me fez fazer uma coisa muito diferente hoje no meu dia, foi muito bacana. Me coloco à sua disposição para o que você precisar, se depois quiser a gente pode trabalhar aí mais alguma coisa se você tiver interesse. Mas realmente parabéns porque você está levando o conteúdo para a vida das pessoas, né? Tem vários conteúdos, você está falando de vários assuntos, entrevistando várias pessoas, isso é muito bacana porque eu acho que você está assim, abraçando um monte de gente ao mesmo tempo, isso é bem legal, parabéns. Muito obrigada. É muito importante ter essa resposta, né? Esse ponto de vista das pessoas. Isso. A gente ter esse feedback é muito bom, é muito bom. E eu sei, você tá aí com o B, né? Tem o bebê pequeno, a corrida e ter que fazer as coisas dentro de casa também, a gente sabe como é que é. Eu vou ter que encerrar porque a gente só tem um minutinho. Tá bom. Eu quero que corte enquanto você esteja falando. Bom, beijo para todo mundo. Obrigada pro pessoal que apareceu. Saudade de todo mundo. Obrigada, Bia. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. E, pessoal, para quem pegou agora a live, quer assistir desde o início, é só acessar o meu canal do YouTube, tá? A partir de amanhã, essa entrevista já estará disponível lá na íntegra. Né? Até porque a nossa entrevistada de hoje assim o permitiu, autorizando a divulgação. E caso vocês não encontrem no canal por qualquer motivo do YouTube, mesmo digitando meu nome, vocês podem localizar o link para acesso direto ao canal do YouTube no meu Instagram pessoal aqui, que é o @bmint. Então, gratidão a todos por terem assistido, participado e até a próxima. Obrigada, Bia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.